Olá, queridos irmãos, boa noite. Estou nesse momento explorando mais um item bíblico que tem uma passagem, a respeito sobre resiliência. Venho a trazer hoje esse tópico que é muito comum dentro das igrejas, é muito comum no mundo secular, mas que tem um cunho um pouco diferenciado do que as pessoas pensam. Algumas pessoas acham que ser resiliente é ser totalmente blindado, uma pessoa que não sofre, uma pessoa que não tem problemas algum. Nós estamos nessa noite aqui tentando passar uma mensagem diferente do que se pensa, tá? Ao foco na qual a palavra de Deus que está aqui, Nós temos aqui a palavra de Deus e ela mostra algo diferente em nós. E nessa noite vamos procurar sermos resilientes quanto às coisas que Deus tem posto sobre nossa vida. Mas para entendermos melhor isso aí, eu vou focar o meu estudo numa estratégia que eu planejei da seguinte forma: resiliência. Começo então a mencionar sobre aquela passagem que diz assim, ó: Deus é o meu refúgio, e minha fortaleza, socorro bem presente na angústia. Quantos nunca ouviram isso? Com certeza muitas pessoas já ouviram isso e se sentem até regozijados, fortes e corajosos quando ouvem essa passagem. Mas a sequência diz assim, ó: por isso não temeremos mesmo que a terra se trema e os montes se afundem no coração do mar. Ou seja, começaram a surgir circunstâncias que nos levam a um caminho tortuoso, a um caminho de prova, a um caminho de persistência. Isso se encontra no Salmo de número 46. Deus nos dá ainda mais força para suportar e escapar das provações. Vou tentar ler outro conceito sobre resiliência. Resiliência é a capacidade de um indivíduo para ultrapassar os traumatismos, as situações difíceis e agir com controle, principalmente nas situações emocionais que nos afetam. Tenho ainda alguns exemplos onde a resiliência pode ser provada, tá? A resiliência muitas vezes ela é vista em situações como, por exemplo, numa pressão por circunstâncias familiares, onde muitas vezes a gente precisa provar alguma coisa ou resistir a alguma coisa, pressão no trabalho, situação de perigo, quando a gente se encontra numa situação de trauma, situação difícil de um modo geral, em que precisamos ultrapassar. Com todo esse conjunto de ideias que formamos, podemos fortalecer o que aqui diz, que resiliência é a capacidade de se adaptar a situações novas e contrárias. A resiliência na qual estamos mencionando aqui nada mais é do que um conceito tirado da física, onde resiliência na física quer dizer que algo que estava no estado normal passou a não estar, mas voltou a estar. O que nós procuramos aqui nessa noite é mostrar a estabilidade como nós cristãos devemos estar em meio às dificuldades. Como mencionei esse conceito da física, eu tenho um exemplo para isso. Um atleta que corre com sua vara e ele está tentando ultrapassar aquela vara, aquele limite para poder chegar ao seu objetivo. Aquela vara ela sofre determinada tensão. Aquela tensão, ela por mais que diga vai quebrar, o atleta praticamente consegue colocar os seus pés todos para cima, todos os dois pés para cima e ultrapassa aquela vara, ou seja, o seu objetivo. Aquela vara cai ao chão, mas continua como se nada tivesse acontecido. Apesar das fibras e algo ter deformado ela internamente, ela voltou a um estado natural, ela conseguiu superar essa dificuldade. Existe algo, existem ferramentas, existem coisas que nos ajudam a fazer com que essa resiliência se torne mais forte em nossa vida, que se torne mais arraigada em nossa vida, que você possa se apegar e ter estrutura para vencer isso. A resiliência nada mais é do que um componente da personalidade beligerante. Olha, coloquei mais um conceito. E a beligerância está diretamente ligada, sabe o quê? À guerra, à luta, ao embate. Logo podemos dizer que essa beligerância trabalha em busca de uma reação. Ela não aceita o estado natural da coisa. O estado natural é estar no sentido único. Quando algo é deformado, a beligerância como militação, ela tenta voltar
A resiliência, como não aceita simplesmente algo como derrotado, ela sempre tende a voltar. E é isso que nós, como cristãos, passando por dificuldades familiares, dificuldades conjugais, dificuldades no nosso trabalho, nos nossos estudos, temos o intuito em ser resilientes, persistentes e não aceitarmos as dificuldades. Algo que muito nos chama a atenção dentro da igreja é quando muitas vezes as dificuldades nos surgem, tendemos a chorar, vamos chorar nos pés de qualquer um que está ao nosso lado. E esquecemos primeiramente que devemos olhar para Deus. Devemos sim olhar para aquele irmão que está ao nosso lado, aquele irmão que realmente é de oração e nos ajuda em momentos difíceis. Algumas personalidades beligerantes, elas são a esperança, a coragem, a zona de esforço e não zona de conforto, a dedicação, entre outros. Mas contrapondo isso, também temos a murmuração, extrema fragilidade, medroso, ou seja, o ser medroso, eu tenho medo de tudo, não sei se vai dar certo, foco somente nos problemas e o egocentrismo. Existe uma frase muito conhecida e aplicada em determinadas áreas, em muitos segmentos, seja ela no lado financeiro, seja ela no lado da saúde, que diz o seguinte: no pain, no gain. No pain, no gain. Que quer dizer que sem esforço não há ganho. Sem dor não tem como se ter um resultado de ganho. No pain, não dor, no gain. Você não ganha. Com isso, você tende a dizer o seguinte: vou só citar um exemplo sobre essa frase, que sem a dor, sem o esforço, você não tem um resultado, você não tem um ganho. E a resiliência, ela combate muito isso. Ela tem um modo de se dizer: ele não deixa se levar pelas situações ao acaso, ele resiste, ele briga, ele milita, ele não aceita isso. Nós temos, como cristãos, não aceitarmos isso. Um exemplo foi quando eu estava na fisioterapia, recentemente, e quando o fisioterapeuta disse para mim essa seguinte frase: no pain, no gain. Aí eu, opa, legal, ele vai trabalhar algum conceito. E ele trabalhou exatamente em mim mesmo. Quando ele estava tentando fazer um movimento no meu braço, eu senti muita dor. E eu disse, para. Aí ele falou assim, ó, sem a dor, não tem como a gente entender o resultado. Eu entendi naquele momento e falei assim, mas eu preciso ter dor, senão então não vai resolver. Ele disse, não. Mas a dor, por quase que, em sua maioria no tratamento fisioterapêutico, a dor acaba sendo um indicador de que algo está sendo ultrapassado. Algo está sendo tirado do seu conforto. Algo está sendo tirado simplesmente da sua calmaria. Um esforço fora do comum está sendo feito. Assim somos nós cristãos. Quando passamos por dificuldades, passamos por tribulações, a gente muitas vezes tem a dizer, Deus resolve para mim. Deus está querendo que você coloque o seu joelho. Deus está querendo que você tome uma ação própria. Deus está querendo que você tome uma atitude correta. Não é isso? Estava um dia também, fazendo uma atividade física, e enquanto fazia, achando bem assim, puxa, vou continuar. Quando eu estava próximo do meu objetivo, um amigo meu cansou e disse o seguinte, olha, vou parar. E eu continuei com ele, quando de repente resolvi falar o seguinte, eu vou acompanhar ele ali atrás que eu não vou deixá-lo. Mas com um pouco lá no fundo, dizendo assim, já não estou aguentando muito. Me senti um pouco cansado. E muitas vezes nós olhamos para as pessoas que estão do nosso lado ficando e nós não conseguimos progredir porque simplesmente estamos olhando para aquele que fracassou, para aquele que desistiu. E ao invés de puxarmos e levarmos, a gente fala assim, não, eu vou ficar contigo mesmo porque está difícil. E na hora que eu olhei para ele, falei assim, vamos rapaz, está faltando tão pouco, vamos ver o que vai acontecer. Ele falou assim, não, eu não aguento mais. Ele chegou e falou assim, fica comigo. Eu falei assim, cara, eu vou tentar correr, vou tentar fazer o meu objetivo. E fiz. Questão de 50 metros, eu observei, era o meu objetivo. Eu não tinha prestado atenção que eu estava tão perto. Eu não tinha sequer me tocado que estava tão perto. E ele olhou e falou assim para mim, puxa vida, eu não acredito que eu desisti por tão pouco. A resiliência muitas vezes, E temos que minar aquilo que muitas vezes ofende, aquilo que muitas vezes tira a nossa força de resiliência em brigarmos, em dizermos não aceitamos ser crentes fracos.
crentes doentes, crentes que vêm aqui simplesmente para dizer, puxa, como é bom estar na casa de Deus. Sério, às vezes nos traz um certo sentimento de culpa quando a gente olha o nosso irmão ao lado e simplesmente ele está ali, mas como se não tivesse, como se tivesse uma reação muito menor do que a sua, não é? Então queremos brigar, queremos mostrar que, por exemplo, uma palavra que diz em Provérbios: se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, as tuas forças serão pequenas. Temos que minar realmente tudo o que é contrário ao que Deus quer para nós. Que sejamos realmente persistentes, não caluniadores, pessoas que realmente buscam a vontade e a palavra de Deus. Fazer como Paulo, e assim concluindo a minha explicação sobre resiliência. Paulo perseguiu os cristãos, mas se tornou um cristão devoto e acabou sendo perseguido. Mostrou força moral mesmo tendo que permanecer sozinho, mesmo tendo que ficar só. Embora estivesse aprisionado, Deus lhe abriu as portas, Deus lhe abriu uma situação de amparo. Apesar de ter sofrido um naufrágio, estar em constante perigo, ser amaldiçoado, apedrejado, caluniado e sussurrado, permaneceu fiel. E Deus o encorajou outros cristãos a fazer o mesmo. A conclusão que deixa para os queridos irmãos encontra-se em 2 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 7, que diz o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Sejamos então resilientes, fortes, para vencermos as adversidades, não sejamos fracos para olhar apenas para a dificuldade, mas para o que Deus tem de melhor para conosco. Tá? Espero ter cooperado, ter ajudado com os queridos irmãos. É difícil a gente tentar fazer um vídeo tão curto, com um assunto tão abrangente, mas acredito que eu tenha alcançado o mínimo do meu objetivo. Agradeço a todos a paciência, agradeço a todos a cooperação e todos os que gostarem, clique aqui embaixo no gostei e que coloque também realmente na sua rede social, avise para os amigos e mostre isso não como uma pessoa que aqui fala, mas como um servo de Deus que realmente briga e está constantemente voltado a essa parte da palavra de Deus, que é sermos resilientes e fortes. Obrigado por tudo, que fiquem na paz de Deus. Amém.